Olá, meus amigos e minhas amigas, começando pela TV Santa Cecília, mais um Ponto de Vista nesta quarta-feira, 7 do mês de outubro. A todos uma ótima tarde, você que nos acompanha todos os dias nesse horário e também no horário da noite. Programa de hoje, eu recebo o Fernando Capês, secretário estadual de Defesa do Consumidor e diretor executivo da Fundação Procon de São Paulo, e também o coordenador do Procon de Santos, Rafael Quaresma. Você que vai nos acompanhar, tem um programa bastante recheado aqui. Deixa eu cumprimentar meu ilustre convidado aqui, doutor Fernando Capês. Um prazer recebê-lo aqui, secretário. É um prazer enorme voltar a essa tribuna, onde sempre sou muito bem recebido e poder passar informações importantes ao telespectador sobre a questão do consumidor e outras de interesse social. Ok. Rafael Quaresma, doutor, boa tarde. Boa tarde, Altair, uma alegria participar aqui do programa Ponto de Vista, desta vez muito bem acompanhado com o nosso diretor executivo, secretário Fernando Capês e sempre com as provocações interessantes do nosso querido Marcos Santana. Aliás, deixa eu cumprimentar aqui o meu companheiro de todas as tardes, Marcos Santana, jornalista. Marcos Santana. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos. Realmente um assunto muito importante. As relações de consumo são um assunto que é importante em qualquer circunstância, mas ainda mais durante uma pandemia, que ela ganha uma outra conotação, um outro contorno. E temos aqui dois especialistas que vão falar muito bem sobre os direitos do consumidor. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook, pontodevista.baixada ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. E você que acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Só para registrar aqui, a pandemia continua, então todo cuidado é pouco, todos nós aqui da mesa estamos usando máscara, só tiramos nesse momento aqui do programa, mas fora isso, todo mundo que tem o seu álcool, gel, a sua máscara, tomando os devidos cuidados aqui. E hoje a gente chega à marca de 147.494 mortos pelo Covid-19 no Brasil, não é? 147 mil. Vamos chegar aos 150 mil brasileiros já nesse final de semana. 4.969.000 infectados ou pessoas... Dizem os especialistas 9 vezes mais, 10 vezes mais que isso. Mas, de qualquer forma, os contaminados chegando a 5 milhões aí, quase 5 milhões hoje. É uma pena. Tome todo cuidado é pouco e máscara não é só para te proteger, é para me proteger também. Então, a gente tem que ter essa consciência. Doutor Fernando Capês, eu não sei se chama o senhor de doutor Fernando Capês, ou secretário, ou presidente, ou deputado, porque eu aprendi lá atrás que a gente sempre chama a autoridade pelo maior cargo assumido. Então, presidente, secretário hoje, mas de qualquer forma é um prazer muito grande ter aqui, meu Fernando. Um prazer enorme, Altair, e, por favor, me chame de Capês, sem grandes formalidades, será um prazer enorme. Então, estamos aqui para conversar. Vou ficar mais à vontade chamando então de secretário, tá bom assim? Tá ótimo. Bom, o secretário Fernando Capês teve uma atuação, e eu quero voltar aqui, que ele é promotor de justiça, continua promotor de justiça, né? Sim, eu sou procurador de justiça, tenho 32 anos de carreira no Ministério Público. Só me licenciei para exercer o mandato de deputado estadual, ou agora de secretário de Defesa do Consumidor, mas continuo na carreira, onde entrei em janeiro de 1988. Em 88? 88. Em 2007, o senhor se elegeu deputado, em 2006, para subir em 2007 a Assembleia Legislativa de São Paulo, né? Exatamente, Altair. Eu me elegi com cerca de 96 mil votos, 95.101. Depois me reelegi deputado estadual com 215 mil votos e depois, novamente, com 306 mil votos e virei... Uma votação... Saiu de 96 para a segunda... Para 215 e depois para 306, onde exerci com muito orgulho, muita honra, a presidência da Assembleia Legislativa. Foi na presidência que... A briga com as torcidas lá, aquele impasse com as torcidas, quanto é que foi? Altair, isso aí foi em 1995. Começou ali. Há 25 anos atrás, num domingo de manhã,
uma briga na final do campeonato de juniores, Me lembro. que invadiram o campo, a torcida do Palmeiras e do São Paulo. E eu Com lembro até Paus hoje, e Marrê, onde mataram um, não foi? morreu o Márcio Gasparim, Isso, torcedor isso. da Tricolor Independente do São São Paulo. Paulo. E eu me lembro até, eu cheguei segunda-feira, o procurador-geral, que é de Santos, José Emanuel Burle Filho, doutor Burle, me chamou no gabinete e falou, Capês, eu quero providências. E aí nós instauramos inquérito civil, processamos as duas torcidas. Em 98, a do Corinthians aprontou. Foi as duas, o senhor fala Independente e a Mancha Verde. A foram as Independente e a duas. Mancha Verde. Depois, de 98, também a do Corinthians aprontou. As torcidas ficaram fora dos estádios quase 10 anos. E depois a Polícia Militar procurou o Ministério Público e falou, agora nós estamos com processo de cadastramento, vamos cadastrar as torcidas e permitir a volta mediante as condições. E olha, Altair, se você pegar qualquer um que fizer uma pesquisa na internet dos dados de violência em 94, 95 e comparar agora, não existe nem termo de comparação. Foi realmente, o pessoal achava até que eu seria morto. Não, foi uma briga muito grande, foi uma luta Sim, enorme, uma luta eu me lembro enorme, disso aí. As ameaças que o senhor recebeu na época foram muitas. Sim, e essas torcidas eram bem mais perigosas na época. Muito. Muito perigosas. Hoje, elas ainda são, mas bem menos do que eram. Naquela época eram... Era um esconderijo ali, não é, na verdade, não é? As pessoas... Eram organizações paramilitares. Tinha muito tráfico de drogas, armas estocadas. E aí, felizmente, o trabalho foi feito. Mas as torcidas voltaram. Compare o seguinte, o objetivo do Ministério Público era combater a violência. E não isso acabar com as torcidas do futebol. Mas isso perdurou até o mandato que o senhor tinha de deputado, ainda tinha discussões sobre isso, sempre aprimorando essa coisa. Recorriam, né? Aquela coisa de voltar. Sem dúvida. Foi em 2004, aí o Ministério Público colocou o Dr. Paulo Castilho, que me sucedeu, e ele vem coordenando, fazendo um bom trabalho. Até então, o Paulo trabalha muito bem e acredito que estamos administrando bem a situação. As torcidas pararam de brigar. Quando eu fui deputado estadual, apresentei um projeto de lei que virou lei, colocando as torcidas atrás do gol. E não mais naquele região nobre. Que também deu uma discussão enorme. Deu uma briga, né? Eu sou muito amado por ela. Eu sei que não é. Eu sei que não foi muito fácil, não. O Marcos Santana, você queria. Vou aproveitar a participação do Fernando Capês aqui. A gente está falando de um caso emblemático aí. Muito emblemático na vida, Público. na carreira dele, né? E nós percebemos na nossa também, claro. Que o Ministério Público ele tem atuado em casos muito importantes na vida do Brasil, temas que afetam diretamente a vida de milhões de brasileiros. E nós temos visto também, acompanhamos no passado recente do Brasil, a Lava Jato, que o Ministério Público também teve um protagonismo muito importante. Logicamente, todos nós somos favoráveis ao combate intransigente à corrupção, mas também percebemos que houve uma série de excessos também, exageros, muito promotor de justiça, procurador, promotor, achando que era artista de cinema, né, querendo ter o protagonismo total ali da cena e cometendo muitos exageros. E também uma certa conivência, uma cumplicidade exagerada com o juiz, no caso, o juiz Sérgio Moro. Então, eu queria que o Fernando Capês, com a sua experiência aí, ao longo de quase 3 décadas, né, na promotoria, no Ministério Público, o senhor analisasse aí esses excessos aí cometidos pelo pessoal da Lava Jato de Curitiba. Olha, na verdade não se trata só da Lava Jato de Curitiba. Essa foi uma operação inspirada na Operação Mãos Limpas, do início dos anos 90, na Itália, que foi empregada na Itália contra a Camorra, né? O magistrado, o Falcone, antes dele o Leone, que foram mortos pela máfia. Então você adota o que a doutrina chama de direito penal de segunda velocidade. Ou seja, você vai sacrificar algumas garantias porque você está enfrentando verdadeiras organizações criminosas e estruturadas. Tanto que a Lei 12.850, que é do ano de 2013, que estrutura o combate às organizações criminosas, é que traz uma série de mecanismos de investigação. E, de fato, se você não usar de algum tipo de providências, estratégias que a legislação faculta e permite para obter os resultados, você não os atinge. Infelizmente, ocorreram e têm ocorrido muitos excessos
estes excessos se dão em detrimento, em primeiro lugar, da sociedade. Porque os excessos levam à anulação das operações, à invalidação das operações. Então, nós temos que obedecer o princípio da inércia do juiz. O juiz tem que ficar afastado, o juiz não deve tomar parte ativa nas investigações. A polícia deve fazer a investigação com apoio do Ministério Público, que é o dominus litis, quem vai ingressar com a ação. Então, existe uma série de medidas e mecanismos que controlam os abusos. A sociedade é prejudicada, porque cria-se a ilusão de uma eficiência e depois acaba não dando em nada em razão dos excessos que levam à nulidade. E, evidentemente, a Lava Jato produziu muitas coisas boas e muitas coisas importantes, mas é necessário que se combata uma certa herança de arbitrariedade, porque isso prejudica a sociedade. Em segundo lugar, prejudica o Ministério Público, porque o Ministério Público é uma instituição que tem uma missão sagrada. O Ministério Público é o defensor da sociedade. É uma instituição que talvez só a Polícia Federal tenha uma folha de serviços prestados à sociedade tão eficientes quanto o Ministério Público pós-Constituição Federal de 88. Tudo que o MP tem feito em defesa do patrimônio público, da moralidade administrativa, do combate ao crime organizado, a sociedade deve muito ao Ministério. E eu tenho orgulho de pertencer a essa instituição. Mas, quando existem entusiasmos ou imaturidades que levam a abusos e violação da lei, todos nós, membros do Ministério Público, acabamos prejudicados. Por quê? Porque a instituição ela perde um pouco da sua credibilidade. Então, é importante, sim, que a gente continue trabalhando, atuando e que haja responsabilização nas hipóteses de abusos. Secretário, esses erros processuais, ou então essa ânsia de querer fazer as coisas no atropelo aí, prejudicou bastante. Daqui para frente, como é que o senhor vê a Operação Lava Jato? Não, eu acredito o seguinte, na verdade, a Operação Lava Jato, ela é uma operação feita para combater a corrupção na Petrobras. E, nesse caso, foi muito bem sucedida. Depois é que tudo virou Lava Jato, virou um símbolo, virou Na verdade, essa é a Operação Lava Jato. Eu acredito que nós devamos continuar, nós não devemos perder essa conquista da sociedade e essa conquista da democracia pela moralidade administrativa. Quer dizer, o servidor público, ele é um comodatário, ele ocupa um espaço público por tempo determinado. E ele está distrito à legalidade, ao respeito ao erário, ao patrimônio público e também às normas legais. Então, eu acho que fica uma herança importante, a sociedade evoluiu, ela está mais atenta, está mais vigilante. Vamos lembrar que em 1965 foi criado o Instituto da Ação Popular. A única forma de fiscalizar os malfeitos era o cidadão entrar com uma ação. Ou seja, como é que ele vai poder investigar e descobrir? Hoje a democracia ela consegue se proteger e proteger a sociedade. Mas chega a hora do pêndulo, é um movimento pendular. Estávamos ali na impunidade total. Batemos do lado de lá com os abusos e excessos. Acho que está na hora agora do pêndulo chegar no respeito à Constituição, às garantias, nas investigações providas de legalidade, para que os resultados sejam eficientes e não criem frustração, não causem frustração depois de um certo tempo. Agora, a pandemia também trouxe aí um trabalho muito grande para o Ministério Público, para a Polícia Federal, para a Justiça como um todo, né? Nós estamos aí vendo abusos, ações de todo lado e dessa pandemia dos excessos, nem excesso, do roubo que algumas pessoas cometeram nisso. Quer dizer, e o Ministério Público está muito atuante nesse sentido aí, não está deixando passar para o ano que vem terminar a pandemia, não. Em meia pandemia, a coisa está pegando fogo, né? Olha, é uma falta de vergonha na cara. Quer dizer, em plena pandemia, se aproveitarem da dispensa de licitação para fazer compras e favorecimentos. Então, isso é realmente uma falta de pudor absoluto. O Ministério Público tem atuado muito bem, é necessário muito rigor. Eu até como gestor público, eu quando fui presidente da Assembleia, tivemos que fazer uma contratação emergencial de uma empresa de limpeza. Eu falei, não, faz licitação. Não pode, o prédio ficou sujo 40 dias, vai demorar. Mas tinha 11 licitantes, escolhemos a melhor proposta. Eu acho que essa questão de dispensa de licitação é muito sedutora. Perigosa. Muito perigosa, Altair. Eu, como promotor, que trabalhei 15 anos na área do patrimônio público,
eu não recomendo que isso faça. Claro que se, em alguns casos, se você não faz a compra do respirador rapidamente, Sim, sem licitação, as pessoas vão morrer. Então, mas é necessário uma cautela redobrada com isso. E você falou muito bem. Algumas decepções e o Ministério Público atuando muito bem nessa área. Está de parabéns à instituição Ministério Público e à Polícia Federal também. Rafael, algum item, antes da gente entrar na outra pauta aqui, que é o PROCON, para o Capês hoje? Não, só dizer que o Fernando Capês ele já trabalha a defesa do consumidor há muito tempo, então, porque essa questão envolvendo as torcidas organizadas não deixa de ser Também uma tá ação bom, né? envolvendo, não é? E protegendo o direito difuso, coletivo dos torcedores que são consumidores. Tempos depois nós tivemos o Estatuto do Torcedor, não é? Lei inclusive que atribui fiscalização direta ao PROCON, de tal modo que essa iniciativa lá atrás, em 1995, não deixava de ser ali um presságio, né? Um início. exercício de futurologia que depois o Fernando Nascedor. Capês viria a fazer à frente do PROCON de São Paulo. E com relação a estas leis, não é? O Capês fala aqui da lei da ação popular, uma outra lei que foi um divisor de águas é justamente a lei da ação civil pública, né? Que deu poderes não só investigativos, mas também de atuação mais direta e enérgica ao Ministério Público, lei esta de 1985. Né? Então, estes dois marcos são mesmo um divisor de águas para permitir essa proteção dos direitos difusos, dos direitos coletivos. Tem um grande desafio ali que foi dito, e só para deixar claro ao telespectador, que é uma, talvez, dificuldade em se reconhecer quem é o titular daquele direito lesado. Não é? E se a gente for aguardar o cidadão ou o consumidor ou a pessoa ali vitimada, muitas das vezes estas ações passarão impunes. Então é importante que órgãos de controle, órgãos de fiscalização, como o Ministério Público, não só o estadual, mas também o federal, tenham essa autonomia e possam, portanto, assim agir para fazer valer os direitos da coletividade. Rafael, você falou em órgão fiscalizador no Brasil, me parece ser um pouquinho falha essa coisa de órgão fiscalizador. Se o Ministério Público não entra nisso, ou a Polícia Federal, me parece que os órgãos fiscalizadores deixam de fiscalizar um pouco, né? Veja, o que me parece que acontece muito, Altair, é que há um descompasso entre a necessidade de uma resposta mais imediata e a velocidade de resposta dos órgãos de controle, até por conta dessas garantias, dessas observações que são necessárias de se fazer, e isso gera um descompasso, um delay ali entre a velocidade que as pessoas esperam como resposta e daquilo que efetivamente acontece. Se você pegar como órgãos de controle, Tribunal de Contas, da União, dos Estados, até mesmo resposta em relação à Justiça Eleitoral, muitas das vezes essas respostas vêm quando o mandato ou quando os cargos ocupados já mudaram ali de direção. Não é? Então, isso talvez seja algum ponto a melhorar e corrigir. Essa crítica minha não é ao PROCON, pelo amor de Deus. Não é. De forma nenhuma eu falei muito entendemos aqui, dessa muita gente fala, lembra da ANEEL, antigamente era ANEEL, né? A Agência Nacional de Energia Agência Elétrica? Nacional de Energia Elétrica ou a empresa concessionária de serviço? Não, A Agência Nacional. Agência Nacional. ANEEL. E houve muita crítica, né, dos controles, aquela coisa toda, e isso se espalha por outras mais. Nós estamos no encerramento da operação Preço nas Alturas. Preço nas alturas. Ô, secretário, o que é essa preço nas alturas? Isso aqui foi uma denominação que o nosso diretor de Relações Institucionais, João Borro, homem de muita imaginação, atribuiu à operação. Preço nas alturas. Não estamos combatendo o preço de passagem aérea. Não, então não. É o preço mesmo. Poderia, né? O preço mesmo. Mas poderia, viu, Capês? Também estamos, mas nesse caso especificamente, estamos combatendo o preço dos produtos da cesta básica. O que acontece, gente? É muito importante que a gente faça esse esclarecimento. No Brasil, não existe regime de tabelamento de preços. É muito bom, Ciro. A questão dos fiscais do Sarney, quando o saudoso ministro Dilson Funaro implantou ali o plano cruzado, as pessoas iam às ruas, a Sunab, extinta Sunab, fiscalizava a tabela de preços. Isso não existe. Acabou. O princípio adotado, o princípio da ordem econômica, artigo 170 da Constituição, é o princípio da livre iniciativa. Mas... Porém, muito bem, livre iniciativa com responsabilidade. O mesmo dispositivo da Constituição que consagra o princípio da liberdade econômica e da livre iniciativa, no mesmo dispositivo, lá no seu inciso 5º, fala dos direitos do consumidor. Os direitos do consumidor estão previstos também no artigo 5º, são direitos derivados da dignidade humana,
de índole constitucional, de maneira que a gente tem que diferenciar o direito de fixar o seu preço de acordo com a lei da oferta e da procura, quando o economista escocês Adam Smith dizia, é a mão invisível do mercado que regula. Ou seja, está caro, ninguém compra. Está barato, você vai ter mais compra. Aí o produto falta, você sobe o preço. E assim, essa é a mão invisível que regula o mercado. Na pandemia, a mão invisível do mercado não atua. E ela deve ser substituída pela mão visível e aparente do Estado, através dos órgãos de fiscalização, principalmente os PROCONs. Nós estamos fiscalizando aumentos desproporcionais de preço, práticas especulativas à custa da população que teve perda de rendimento, de poder aquisitivo em época de pandemia. Ele paga o mesmo preço pelo produto que ele pagava antes da pandemia. E está aumentando os seus lucros em quase o dobro. Ora, ele não pode fazer isso e abusar de uma situação premente. Eu faço aqui uma comparação. Você tem vários bares, restaurantes espalhados aí nas cidades. Então, você vai vender a água a R$4, outro vende a 8, outro vende a 12. Você chegou aqui, está 4, então eu vou na outra, que está 12. Pronto. É 12, mas não tem fila, eu estou com pressa, então eu pago. Não, eu acho muito caro, vou ficar na fila e pagar 4, não tem problema nenhum. Agora, você está num deserto, com uma barraquinha de água, só tem aquelas garrafas, a pessoa chega morrendo de sede e fala, é R$1.000 a garrafa. Isto é o abuso, ou seja, o aumento desproporcional, evidente e especulativo. É isso que o PROCON combate. Fiscalizamos 10 mil estabelecimentos desde o início da pandemia e vamos continuar atuando. E quero parabenizar, Altair, aqui, a harmonia e a união e a eficiência do trabalho entre o PROCON de toda a Baixada de Santos, que é o PROCON estadual, através do seu coordenador, o Fabiano, e o Rafael Quaresma, presidente do PROCON Municipal de Santos. Ambos têm feito um trabalho de excelência aqui em Santos. Bom, eu vou para o intervalo e na volta com o secretário Fernando Capês e com o coordenador do PROCON de Santos, o Rafael Quaresma, a gente vai abrir aqui muito mais sobre essa coisa da defesa do consumidor, dos seus direitos e da ação que isso vem acontecendo, não só em Santos, na Baixada, mas em todo o estado de São Paulo. Voltamos já. De volta no Ponto de Vista, hoje recebendo aqui o secretário estadual da Defesa do Consumidor e diretor executivo da Fundação PROCON de São Paulo, o doutor Fernando Capês, e o doutor Rafael Quaresma, coordenador do PROCON de Santos. Rafael, alguma coisa que você ficou de responder aqui agora para o Fernando? Não, né? Não, acho que estava tudo... Sobre o preço nas alturas, Santos teve problema, a Baixada teve problema? Tivemos, eu só quero aproveitar aqui e corroborar essas palavras, né, e dizer dessa harmonia que quem ganha é o consumidor. Então a gente sabe que o cobertor é curto e se a gente for dividir esforços, aí quem sai prejudicado é a sociedade, em especial o consumidor. Seria tudo que os fornecedores mais gostariam de ter. Aqui em Santos, graças a Deus, caminhando em sentido inverso, infelizmente, a muitos outros lugares, nós temos essa harmonia, né? Então, junção de esforços do órgão estadual, através do núcleo regional da Fundação PROCON, com o PROCON de Santos. O PROCON de Santos tem o seu quadro de fiscais e atua em conjunto com o núcleo regional. E bons exemplos, né, bons frutos já foram colhidos dessa parceria. Um deles, inclusive, envolvendo a multa milionária aplicada ano passado junto à Caixa Econômica Federal, pelo aquele caso das joias, multa esta que foi referendada na esfera administrativa pela Fundação PROCON do Estado de São Paulo. Então, nesse processo, né, de junção de esforços, é um jogo de ganha-ganha e quem sai vitorioso é o consumidor. O consumidor sempre ganha com isso. Agora, que é um pega toda hora, tem uma coisinha, né? Tem, né? Talvez o ideal... As pessoas procuram mais hoje, acreditam mais, elas têm mais segurança hoje no PROCON, né? Olha, o nosso trabalho no começo não foi fácil. Eu me lembro do começo que foi uma dificuldade muito grande, as pessoas não tinham muita certeza, não vai adiantar muito, né? Que assim, hoje não, hoje tem uma segurança. Só rapidamente, tipo assim, o que acontece... Está desburocratizado. Não isso aí. Ele está desburocratizado. Também. Não tem mais aquela burocracia que emperra. Eu vou reclamar, vai virar um processo, aí vai virar um número, depois de 2 anos me dão uma resposta qualquer. Não funciona mais assim. Não dá para reivindicar direitos no Brasil ser um problema, né? Então a pessoa já tem um problema, se para aquilo virar outro problema, não dá. Então, qual é a ideia aqui? Foi o lema, né? Vem sendo o lema desde 2013, é de aproximar o PROCON da população. Por isso que canais
de interação que antes nem imaginávamos que seriam tão importantes nesse período, site em 2015, aplicativo em 2016, postos avançados 2017 em diante, seriam tão úteis num momento de crise como esse. Imagina só se nós tivéssemos apenas a sede no Poupa Tempo, que fechou em 20 de março e voltou em 19 de agosto. Seria uma ausência total de política pública de defesa do consumidor no município. Rafael, se você me Fica permite, à vontade, claro. Ou se nós nos preservássemos em nossa saúde, nos recolhêssemos em nossas casas e deixássemos o PROCON fechado durante esse período, trabalhando burocraticamente. Nós somos para as ruas, em plena pandemia, correndo riscos, como os médicos, os enfermeiros, os policiais, os jornalistas. De ponta, né? Tivemos lá na ponta, fazendo, fiscalizando. Eu fiquei um dia em casa, sob protestos da minha família. Então, acho que isso também, Rafael, é uma coisa que tem que ser dita. O órgão não é não é um órgão burocrático. Nós vamos até o fato e chegamos na hora para combatê-lo. E isso foi o que aconteceu hoje aqui, né? Só para concluir e ilustrar essa situação. Nas alturas aqui do encerramento. Hoje é o encerramento, né? Hoje é o encerramento dessa ação no Estado como um todo, né? Isso aí. Encerramento é o seguinte, porque a operação significa para tudo e só faz isso. Só faz isso. Quando se encerra a operação, continuamos fazendo, mas faremos outras coisas juntas. Para que não podem Volta parar também. À normalidade, Volta né? à normalidade. O secretário, o senhor falou aí da cesta básica, dos abusos agora, principalmente na época da pandemia, que as pessoas levaram os preços num absurdo. A gente conta também com a alta do dólar, que colaborou para que alguns produtos também subissem muito da cesta básica, mas a cesta básica me parece que ela é protegida, né? Ela não tem a mesma... não é tabelada, mas ela é mais protegida, né? Ela tem uma proteção especial, né? Não, eu diria que existe um pouco mais de pudor com relação a isso. Mas não tem uma lei que... Não tem regulação, né? É livre mercado. Mesmo na cesta básica. Pacote de 5 quilos de arroz. Arroz está na cesta básica. Estava R$ 9,00 antes da pandemia. É verdade. Agora estamos dando, graças a Deus, chega a 16, 23, 27 a marca de primeira linha, a gente deixa passar, quer dizer... chega a 40, 36, 37, multa. Aí também é demais. 27, queremos saber o porquê. Não, essa marca que é uma marca mais cara, mas tem outras à disposição de qualidade. Sim. Não tem problema. Mas pulou. De 9 para 27. O saco de feijão, pacote de feijão de 4 pulou para 11. Então, é claro que o povo sente esse efeito. Eu conversei com uma diarista no auge da pandemia, no supermercado da periferia paulistana. Falei, doutor, eu sou diarista. Ninguém está me recebendo em casa para eu fazer a minha diária. Então, eu estou entrando no supermercado com R$30. Antes eu pagava um pacote de arroz 9, um de feijão 4, 13, comprava uma lata de óleo, açúcar, uma dúzia de ovos. Vou para casa. Hoje eu não estou comprando arroz, então eu pergunto, é livre economia? É. É liberdade econômica? E como é que o PROCON vai cruzar os braços numa situação dessa? Nós temos que ir para cima. Fica difícil. A gente entende até, há uma discussão muito grande. Quando o dólar sobe também todos os insumos, né, da agrícolas, e aí o produtor prefere vender, exportar, do que vender no mercado interno, que é muito mais barato, né, vai se ganhar menos. Mas acontece que sobe tudo que o produtor também precisa para a produção do arroz, do feijão, do milho, da soja. Tudo isso tem um custo muito mais alto. Agora, que houve abuso, não tenha dúvida que houve abuso. A carne de porco, né, a suína, subiu mais de 30%, chegou a 40% em determinado momento. Sem dúvida, colchão mole, colchão duro, o contrafilé. Agora, nós tivemos a cautela de chamar o secretário da Agricultura, Gustavo Junqueira, o presidente da Associação Paulista e Brasileira de Supermercados e os produtores de arroz, criadores de frango, criadores bovinos, fizemos uma ampla reunião. Eles disseram assim para a gente, o setor de supermercados, doutor, não tem desculpa de pandemia ou de alta do dólar para vender um saco de arroz a R$40. Isso é malandragem. Então, o que o PROCON faz? Ele pega a nota de compra, quer saber quanto que o supermercado pagou e quanto que ele está vendendo na prateleira. Então, aí a gente faz uma avaliação da desproporção ou não do lucro. Então, vamos ter lucro, vamos trabalhar, mas numa pandemia, vamos exercitar uma certa responsabilidade social. Ô, Santana, você tem alguma coisa aí, alguma participação? Temos aqui o Denis Dias de Araújo, ele se refere àquele caso em Maranhão,
de que caíram uma série de prateleiras em cascata. Num grande supermercado, né? Num atacarejo, né, que eles chamam. Atacarejo, né? E aí ele quer saber como é que pode ser, como é que é a atuação em episódios como esse. Bom, eu posso falar que a gente tem uma pauta comum, né, uma pauta conjunta, várias vezes isso já foi utilizado no âmbito municipal, estabelecendo uma força-tarefa entre Secretaria de Finanças, Fiscais de Posturas, PROCON, Vigilância Sanitária, e nesse momento, né, infelizmente, com essa ocorrência lá no Maranhão, também acende, né, a luz amarela, o alerta aqui, já que na nossa cidade temos lojas, né, e supermercados do mesmo perfil, para que essa verificação seja feita de forma prévia, né? Então, eu mesmo na semana passada fui demandado por um consumidor que falou, olha, aproveitando essa situação, né, será que não é interessante uma fiscalização também nos mercados da cidade? E aí nós acionamos o setor de posturas, né, do município, estes outros órgãos que fazem a fiscalização, nem toda a fiscalização cabe ao PROCON, né? Então é também importante dizer isso, porque quando a gente fala de defesa do consumidor, parece que o fiscal do PROCON ou os gestores do PROCON precisam entender de todo o mercado de consumo. O mercado de consumo é muito complexo e, nesse caso, tem situações que escapam à nossa alçada. Só para traçar um paralelo com o telespectador, dizer a ele das operações que são feitas em postos de gasolina, por exemplo, e que concorrem com a expertise da Agência Nacional de Petróleo, né? Então a gente consegue fiscalizar o posto, mas não temos know-how para verificar se aquele combustível é ou não adulterado. Então, aí já é outro departamento. Mas né? por isso que vem Secretaria da Fazenda, Agência Nacional de Petróleo, e nesse caso é necessário o concurso de engenharia, ali, de outras áreas do saber, para que a gente possa fazer a fiscalização que no final protege o consumidor. Nesse caso a vítima era uma funcionária, inclusive, né? Sem dúvida. Aí eu, em complementação, concordando com tudo que disse o Rafael Quaresma, nós temos, em primeiro lugar, a família da vítima tem direito de obter uma indenização. No caso lá por do danos Maranhão. materiais e também morais contra o supermercado, principalmente porque é patente a negligência, a falta de providências antes de montar aquela prateleira que desabou. Então, provavelmente uma responsabilidade civil. Uma responsabilidade criminal de quem montou aquela prateleira ou quem falhou na supervisão da montagem. E, no caso, poderia se vislumbrar o perigo que representou ao consumidor aquela instalação e poderia se bordejar ali, no caso, o PROCON pode estudar alguma medida ou outra para punir o estabelecimento também nessa órbita. Então, responsabilidade criminal, civil e administrativa também, Denis. Agora, você viu, nessa conta aqui que o secretário Fernando Capês colocou, ele colocou que o supermercado, a direção do supermercado, o dono do supermercado, vai ser chamado, o funcionário que era o responsável vai ser chamado, talvez o engenheiro que montou isso vai ser. Quer dizer, é muita gente, né, o Capês? Sim, há uma cadeia. É uma cadeia, não é um só, né? Não é só o supermercado, né? E evidente, não é questão de procurar culpados, não é isso. Mas uma moça de 21 anos perdeu a faleceu, vida. uma vida foi interrompida por uma negligência, e negligência grave de alguém. E se isso não for apurado, as causas não forem apuradas, pode acontecer novamente. Então é importante que a Justiça faça uma investigação rápida, com prova pericial, testemunhal, até documental, mas que haja de maneira rápida, porque justiça que tarda sempre falha. O secretário, não é fácil, né, coordenar o estado de São Paulo. O estado de São Paulo é um mundo, né? São Paulo é muito grande. E as black fraudes, né? Deve dar um trabalho danado isso, não dá? Olha, você estava falando, eu estava numa reunião com o governador, o secretário estava mostrando o PIB de São Paulo. Sim. É equiparado ao PIB da Holanda, que é um país altamente desenvolvido, ao PIB da Suíça, e seria o quarto estado mais rico se estivesse nos Estados Unidos da América. Sem dúvida, o estado de São Paulo é um país de primeiro mundo. Sim. Bem, mas nós temos que fiscalizar a Black Fraud, né? A Black Friday. E a gente fica falando o seguinte, olha, consumidor, algumas dicas para não virar uma dor de cabeça, tá certo? Uma black headache. Então, o que você precisa fazer? O seguinte, primeiro, faz uma lista daquilo que você realmente precisa.
Porque senão aquela publicidade sedutora vai te levar a comprar um monte de coisa que você não precisa. Bobagem, né? Faz uma listinha de prioridades. Fala, primeiro meu dinheirinho que é sagrado, suado, é para comprar estes produtos. Segundo lugar, faz uma pesquisa já para você não pagar a famosa metade do dobro. Sabe o que é metade do dobro? Eles jogam o preço lá em cima, depois te dão um desconto de 50%. Você paga a mesma coisa. Faz a pesquisa agora de preço para você saber. Calcula no preço que você vai pagar se está computado o valor do frete. Muito importante. Tá certo? E, finalmente, cuidado que tem um monte de empresa fantasma. Empresa que não existe. Fiscaliza, cuidado, não responda a publicidade no seu e-mail ou WhatsApp. Entra você no site oficial e consulta o site do Procon, Procon SP. Tem umas 140 empresas que já deram problema. Então verifica a política da empresa. E não custa nada também, Procon SP. Se tiver só um tempinho, Procon SP, vê se a empresa está lá, checa se é o site oficial e não custa nada. Dá uma checadinha no endereço da empresa, vai lá no Google Maps. Às vezes ela nem existe. Ou o endereço que ela fornece tem um grande vazio. Então toma algumas cautelas e no site Procon SP a gente orienta direitinho para Black Friday não virar, como disse o Altair, uma Black Fraud. Olha, eu quase caí, eu vou passar o Santana que tem agora, eu quase caí numa dessa aí, depois eu falei, mas peraí, não pode ser fácil. Tinha uma empresa anunciando há algum tempo atrás televisores por um preço absurdo. Eu estava em casa e de repente vi aquilo, se não me engano era 1, 2, 3, um negócio mais ou menos assim. E eu falei, eu vou comprar. Aí a minha mulher falou, olha, mas não está muito barato? Eu falei, está muito barato. Vamos ver isso aqui. E aí começamos Tinha 200 mil caras já que comprou há 6 meses, não tinha recebido, essa coisa toda, né? Quase que eu fui. Por favor, Altair. É. Pelo amor de Deus, 1, 2, 3, eles compravam numa loja de shopping que não tem preço excepcional e vendiam pela metade do preço que eles compravam. Mas qual o segredo? Simples. Eu vou vender 100 mil televisores, eu vou vender para 100 mil pessoas, mas eu só tenho 5 mil televisores. Então eu só vou entregar 5 mil, os outros 95, bye bye Brasil. Já estão presos. Tá bom. É 1, 2, 3, eu até fiquei receoso de falar aqui, mas era 1, 2, 3. Não, pode falar. Que urgente, cara, foi tão fácil aqui. Que é notório. É notório. Santana, quase que eu fui para 1, 2, 3 também. Pai do céu. Vamos lá, Santana. O Fernando Capês, o volume de compras pela internet, o comércio eletrônico, já vinha aumentando bem antes da pandemia. Com a pandemia, se intensificou ainda mais. E a grande questão é que uma boa parte desses fornecedores são de outros países, principalmente a China. Aí, no caso do consumidor, tem um problema na entrega ou na qualidade do produto, ou mesmo no preço. Como é que ele faz? Para que ele reclama? Para o Procon da China? Bom, primeiro, se a empresa não tiver sede no Brasil, procura o bispo e reclama para ele, porque a empresa tem que ter sede aqui no Brasil. Porque fora da jurisdição brasileira, não existe força vinculante ou coercitiva para obrigar nenhuma empresa. Então já toma cuidado com isso, já fica sabendo que você não terá quem recorrer no caso de tomar um golpe. Segundo, o ano passado inteiro nós recebemos 30 mil reclamações sobre comércio online, ou como diz o professor Quaresma, o e-commerce, aquele comércio à distância. Somente no período de pandemia, de março para cá, mais de 140 mil, não batemos 200 mil já, estou desatualizado. Nossa assessora Giovana me sinaliza aqui atrás das câmeras, 200 mil reclamações contra 30, empresas que não existem, empresas que vendem o que não tem no estoque e atrasam na entrega, produto que chega danificado, preço que não é aquele que foi combinado. Então é preciso tomar muito cuidado, cautela redobrada, e pesquisa quem é a empresa que está te vendendo, se ela existe, e entra Procon SP, para você saber se vai entrar numa gelada ou não. Tá certo. Eu vou fazer um intervalo aqui, aproveitando esse gancho de China que colocaram aqui. Se você receber na sua casa esse pacotinho de sementes que estão mandando aí agora, por favor, pelo amor, nem manuseia isso. Nem manuseia isso, porque ninguém sabe o que é. O pessoal lá de Goiás, se não me engano, tem um instituto lá muito bom nisso, especializado, a Embrapar, pessoal, tem muita gente já pesquisando isso, mas gente especializada, gente que sabe o que está fazendo. Não plante essa semente. Então, muita gente recebendo isso, é um absurdo. Então, já aproveitando
aproveitar aqui, porque o Brasil inteiro está recebendo, não sabe, vem da China, vem de alguns países orientais, não só da China também não, viu? Mas fica atento com isso. Vamos para o intervalo e voltamos já com o Ponto de Vista. Ponto de Vista hoje recebendo aqui o Rafael Quaresma, que é o coordenador do PROCON de Santos, e o Fernando Capês, secretário estadual de Defesa do Consumidor e diretor executivo do PROCON São Paulo. Bom, com todo esse respaldo aí, dá para tocar fácil, né? Quer dizer, fácil nunca é, né? Porque o problema é um atrás do outro, né? Mas é bom ter uma retaguarda assim, né, o Rafael? Claro que é. É bom, importante, né? Lógico, é não importante é bom, porque... É importante. Quando a gente fala disso tudo, Altair, né, e da defesa do consumidor, a gente fala de um sistema, e o sistema pressupõe essa ação integrada. Né? E o Fernando Capês tem também entusiasmo na coisa, né? Sim. Porque tem gente que vai para um determinado local, mas ele vai porque colocaram. Né? Ele fala que eu sou professor, mas o professor aqui é ele, né? Porque ele é entusiasmado com a coisa, consagrado né? de obras muito bem recebidas na comunidade jurídica, lá na área do direito penal, e agora também na defesa do consumidor. Então, claro, é importante que nesse sistema de defesa do consumidor, tem um sistema estadual, sistema nacional, haja essa harmonia e justamente a coordenação que é feita qual aqui pelo seu ente. Então, você tem as políticas públicas numa esfera maior pela Secretaria Nacional do Consumidor e no âmbito estadual quem dita essas políticas é a Fundação PROCON do Estado de São Paulo. O PROCON de Santos, assim como tantos outros PROCONs do Estado, é um órgão conveniado à Fundação. Né? E a gente divide não apenas o ônus, como também o bônus. Né? Então, nesse período de pandemia, se nós não tivéssemos esse respaldo e essa parceria com a Fundação PROCON, em especial com o núcleo regional da Fundação PROCON do Estado de São Paulo, quem sofreria não seria o PROCON de Santos, mas seriam os consumidores da nossa cidade. Então, justamente por essa coordenação e por esse sistema presente, não é que nós conseguimos dar vazão a estas demandas, a estas denúncias dos consumidores. E eu quero só aproveitar aqui na passagem do bloco anterior, quando o Capês muito bem disse sobre o e-commerce, lá, o comércio eletrônico, e falou ali do site, né, do endereço, faça o teste também em relação ao telefone, porque tem um decreto, né, o Decreto Federal 7962, de 2013, que traz algumas regrinhas para o site, e uma delas é a de disponibilizar um telefone fixo. O que a gente sempre diz? Para o consumidor se habituar a ligar para esse número, né? E ligar antes de ser consumidor propriamente dito, ali antes de adquirir o produto. Se já não atendem o consumidor antes, imagina o pós-venda desse site como é. Né? Então, isso é importante, além dessa lista dos sites não confiáveis que a Fundação PROCON do Estado de São Paulo disponibiliza ao consumidor. Hoje a informação, Altair, está na palma da mão. O que precisa é o consumidor se apropriar dessa informação. Informação abalizada e de qualidade, como aquela que é prestada pelos órgãos oficiais. É claro que a internet, claro que os meios sociais, né, a rede social hoje é muito importante na nossa vida. Eu não sei o que fazer, se perder aqui o telefone, como é que fica? Fica uma loucura, né? Mas isso também traz uma série de problemas, acarreta uma série de problemas, facilidades, para que pessoas mal intencionadas possam usufruir dessa facilidade toda, né, Capês? Não há dúvida. Quando as pessoas se locomoviam a pé, havia menos acidentes fatais. Mas você não pode prescindir do avião, de outros meios de locomoção com maior velocidade. E a mesma coisa. Hoje a internet traz muita coisa boa, muita facilidade. Uma dessas coisas vai ser a telejornada de trabalho, o trabalho à distância, as teleconferências, as operações bancárias à distância também. Mas é necessária muita cautela e desconfiar de tudo. Infelizmente, a gente tem que partir hoje desconfiando para depois confiar. E lembre-se de uma coisa, aproveitando, já que falei nisso, quando você receber uma super oferta, tipo a da 123, lembre-se do sábio ditado popular. Quando a esmola é muita, o santo desconfia. Toda vez, quando saem de casa um esperto e um ganancioso, quando eles se encontram, resulta um golpe. Então, muitas vezes, tomem cuidado, porque a oferta é muito grande, mas ninguém é tão bobo que quer te fazer uma caridade assim. Estão te preparando um belo de um golpe. Então, uma pessoa experiente como o Altair não vai cair. Ele olha, analisa e sai. E você também precisa estar informado para não cair numa dessas.
Olha, com tudo isso ainda, tem gente que ainda cai no golpe do bilhete premiado. Então, todo Cai, dia. e cai. Não é brincadeira. Você que está em casa aí, você não tem noção. Se a gente entrar na notícias internet, joga no policiais Google, lá, do dia, você vai ver que todo dia tem um caindo. Mas isso aí faz 50 anos. Continua, entendeu? Marcos Santana, o que você tem aí, Marcos? O Fernando Capês, durante a pandemia, muitos estabelecimentos tiveram que seguir uma série de protocolos de segurança para evitar a contaminação. E os bancos também tiveram que adotar alguns protocolos. Só que no Brasil os bancos fazem o diabo com o consumidor, né? E não foi diferente nesse caso aí, submetendo os clientes a filas vexatórias ali, em meio ao sol, à chuva ali, uma boa parte deles idosos, porque o idoso tem o costume de ir presencialmente ao banco. Como é que o PROCON tem atuado para evitar esse tipo de excesso, esse tipo de violência na prática contra os clientes de banco? Nós estamos nos batendo. Então, já brigamos com a empresa de Correios, multamos a empresa de Correios, brigamos com a Caixa e outros bancos que estão pagando. Bom, a Caixa, o Quaresma é campeão, que entrou com uma ação, multou a Caixa. Pelo menos ele ganhou uma, né? Ele ganhou essa boa forte. E nós estamos aqui brigando muito, porque tem que haver um planejamento. Foi criticado até, não, você está brigando por causa do auxílio emergencial, que está com fila para pagar, não tem outro jeito. Bom, vamos aumentar o número de agências, aumentar o número de servidores. Estamos em época de pandemia, as pessoas estão idosas, fragilizadas, umas próximas às outras ali. Então, o PROCON pode sim, autorizado pela lei federal, multar instituições financeiras que permitirem filas muito grandes. E o PROCON já fez e continuará fazendo isso. Então, filas grandes, PROCON SP, faz uma denúncia, nós damos um flagrante e aplicamos a multa, seja em quem for. O Código do Consumidor dá esse poder ao PROCON e o PROCON não abusa desse poder. O PROCON analisa com serenidade, de maneira técnica, com seus servidores de carreira, e se ficar configurada uma violação ao Código do Consumidor, estritamente nos termos da lei, o PROCON multa. Razão disso é que 96% das multas aplicadas pelo PROCON são mantidas pela Justiça. Então, nós que repudiamos o abuso, exercemos um controle dentro da legalidade. E quando entramos num estabelecimento, por exemplo, num supermercado, a orientação é, vamos entrar com respeito. Ali estão pessoas trabalhando, são empresários, pode ser que tenha uma irregularidade, um produto vencido, um preço acima, fazemos o nosso dever, mas com respeito à dignidade também do fornecedor. Sem estardalhaço, sem humilhar ninguém, coisa que a gente tem visto aí na televisão, muita gente se aproveitando dessa coisa de estar na televisão para estraçalhar com as pessoas. É muito cuidado isso. Rafael, eu queria... O curioso é que esse tipo de gente tenta fazer essa violência com o pobre do funcionário. Não vai o grande empresário. Eu estou falando aqui do próprio, né? Exatamente isso. É do próprio. Eu só não posso falar aqui muito nome, porque nós estamos em período eleitoral e temos alguns cuidados para tomar, senão é multa em cima de multa. Sabe que multa em cima de multa. Mas o rapaz lá, ele é terrível nesse negócio aí. É um estardalhaço com o consumidor e, na realidade, é mais para ganhar dinheiro. Bom, de qualquer forma, deixa eu te perguntar, como é que o PROCON Santos está atendendo? Como é que está o atendimento para o PROCON, para o povo? Bom, aqui estamos agora funcionando quase que na totalidade, né? Já retomamos 2 postos avançados, o PROCON Unimes, PROCON Strong e Exagues, e também o posto central no Poupa Tempo. Além disso, essas ferramentas desenvolvidas anteriormente foram de grande valia, grande utilidade nesse período. E criamos, Altair, uma facilidade ao consumidor que é a audiência online, né? Então, isso foi feito para desafogar quase 300 audiências não realizadas no período de março a junho, mas foi muito bem recebida, tanto por consumidores quanto por fornecedores. Basta você pensar, por exemplo, grandes fornecedores que terceirizam essa defesa administrativa, né, indicam prepostos, advogados, representantes e hoje concentram isso de forma remota, otimizando as despesas e às vezes até melhorando a oferta numa negociação, num acordo com o consumidor. Então, uma medida que foi feita
para resolver um problema pontual e que acabou se incorporando ao portfólio de serviços do Procon de Santos. Então, hoje, a audiência online e a audiência presencial são uma realidade aqui no nosso município. E essas outras ferramentas, justamente para facilitar a reivindicação ali de direitos. A gente não pode pensar que o consumidor que já está desgastado com uma situação vai enfrentar um outro calvário para registrar a reclamação. É isso que a gente tem facilitado, é isso que a gente tem tentado fazer no Procon de Santos. Secretário, o senhor falou aí do Estado de São Paulo, da grandeza, do tamanho do Estado de São Paulo, que realmente ninguém contesta isso, né? Seria nos Estados Unidos o quarto estado. Califórnia, Nova York, Texas, São Paulo. São Paulo. Talvez Flórida. E esse tamanho todo aí, na realidade, o governador realmente se cercou de grandes secretários para trabalhar. O senhor falou do secretário da Agricultura, tem uma pessoa que conhece... Gustavo Junqueira. O Gustavo Junqueira conhece. Quando o senhor tocou, eu até ia falar nisso, e não vou deixar passar despercebido essa nota, que realmente é quem conhece do assunto que está tratando. E grande parte do secretariado, toda ela conhece muito bem do que está fazendo, né? Isso dá para o governador uma tranquilidade muito grande, né? Sim, a administração pública, você tem toda sexta-feira, das 8 às 11, a reunião de secretários com a exposição, interação entre todos, com uma ótima coordenação. Estou ficando impressionado, eu já passei por várias administrações, mas essa administração ela tem realmente se empenhado. O vice-governador é firme, não? Firme, o Rodrigo Garcia Rodrigo tem Garcia, feito um belo trabalho. Ele é bom, né? O Dória quer saber de tudo. Ele é muito quase bom que nisso. uma compulsão por detalhes. É quase que uma compulsão. E se quer saber tudo certinho, como está funcionando. Mas o Rodrigo é muito bom nesse negócio de coordenar, né? O Rodrigo ele adquiriu uma experiência muito grande, né? Ele é muito experiente. Já foi presidente da Assembleia Legislativa também, deputado federal, presidente de partido, foi secretário de Estado. Ele tem um amplo conhecimento da administração pública. Está indo bem, realmente, o Estado de São Paulo, São Paulo. Vamos agora, gente, vamos esquecer, vamos falar como paulistas aqui, brasileiros que estão morando em São Paulo. O Estado de São Paulo, comparando com outros estados ao longo de 25, 30 anos, ele está numa situação privilegiada. As pessoas não morrem nas filas de hospital, nem se aglomeram em corredores, não é? E, de fato, a administração está caminhando. A administração pública impessoal e para a sociedade. Agora, eu notei aqui, desde que o senhor chegou no programa aqui, que o senhor ainda é uma pessoa, aliás, o senhor teve aí 3 mandatos muito fortes, com votações expressivas, e o senhor gosta muito de política. Me parece que as pessoas lá não esqueceram que o senhor tem uma liderança muito grande e me parece que o senhor continua liderando aí numa grande parte aqui. O senhor faz política também, né? O pessoal, olha, ô secretário, nós estamos precisando aqui, secretário. Sem dúvida. A liderança é a liderança. Você sai da política, mas a política não sai de você. Eu fiz na época da faculdade, eu já fazia política, fizemos na época contemporânea com o Fernando Haddad. Fazíamos todos ali, saímos todos na mesma época. Eu fico doido quando o cara fala, eu não gosto de política. Eu não gosto de política. Faculdade de Direito lá de São Francisco, dentro do Ministério político, Público, na institucional, claro, a defesa das prerrogativas da instituição. Depois, e a boa política, não política partidária, defender a bandeira desse partido ou de outro. Política no sentido de você fazer uma administração no interesse da sociedade, deixando opiniões ideológicas, políticas que não são tão relevantes de lado, concentrando no serviço, na administração, prestar serviço. Nós somos servidores públicos, nós servimos ao público. E a arte do parlamento é muito bonita, né? O debate, a democracia, a conversação, o entendimento, né? Olha, você tem... Quando se fala em vamos fazer uma negociação política, que não é negociata, as pessoas precisam entender as coisas, né? Diferente. Negociação política. E outra coisa, a população chega num deputado, que é uma autoridade pública e, aliás, um agente político, no mesmo nível hierárquico dos membros do Poder Judiciário e do Executivo. Mas ninguém chega num membro do Executivo ou do Judiciário na forma como democrática, como chega no deputado, cobrando meio como se fosse o patrão, e o eleitor é o patrão do parlamentar. E eu acho que isso é bonito no parlamento, essa proximidade com a sociedade. E outra coisa também, ser deputado é gostar de ser vidraça, porque todo mundo bate e não batem nos outros poderes. Oi, Rafael, alguma coisa pra gente
Não, só dizer dessa importância, falar que não é político é uma contradição, Não, né? Porque o, Eu não gosto de o política. homem por não, si eu só não é sou um ser- político, eu não gosto de falar em política. né? E política faz parte da vida, né? E aí esse negócio de não vou votar em ninguém é complicado, hein? Pelo amor de Deus, você vai deixar entrar quem não presta. Exatamente, não porque é? alguém vai ganhar, Quando você não é? deixa Então- de votar, porque vai entrar alguém que você não presta. Esse é um ponto que precisa ser pensado, né? Precisa ser bem analisado. Rafael, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, sempre um amigo que engrandece aqui o nosso programa. Eu que Obrigado, agradeço, viu? uma alegria participar. Grande profissional. Obrigado, um abraço a todos. Doutor Fernando Capê, você tem alguma coisa para encerrar o programa rapidamente, ô Santana? Não, eu estava pensando aqui, vocês falaram de São Paulo, que é um estado que poderia ser um país, e vamos lembrar que acho que o grande destaque desse secretariado é Henrique Meirelles, que é o secretário da Fazenda, poderia seguramente ser um ministro de um Mas ele país foi, europeu. né? Né? Ele foi, quer dizer, o secretariado que o Dória colocou lá, que eu falei aqui, está cercado de pessoas super competentes, né? Exatamente, é um secretário de nível ministerial, sem dúvida, e com uma exigência muito grande. O governador é muito exigente e liga permanentemente, madrugada manda mensagem, 3 da manhã, 4 da manhã, toca ali o celular, você acorda, ele está te cobrando o que vai ter que ser feito no dia seguinte. Aqui teve um prefeito assim, né? O Justo, lembra disso? Exatamente. Aquele tempo não tinha celular, graças a Deus, senão o Justo ia deixar Oswaldo Justo. Oswaldo Justo colocava todo mundo para às 5 da manhã, todo dia, reunião e quase matava o pessoal. Grande Oswaldo Justo, uma lembrança maravilhosa de um querido amigo que eu tive. Secretário Fernando Capês, secretário estadual de Defesa do Consumidor, diretor executivo do PROCON de São Paulo, ex-deputado, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, promotor de justiça, muito obrigado pela sua presença, um prazer imenso conhecê-lo. Foi um enorme prazer, Altair, muito obrigado. Também ao Santana, com a sua excelente participação e oportuna. Nosso querido Rafael Quaresma. Um abraço a toda a população da Baixada. Um abraço ao meu coordenador regional, o Fabiano, em seu nome cumprimento todo o PROCON. E ao Borro, que está aqui, o doutor João Silvestre Borro, com a sua operação Preço nas Alturas. Olha, eu quero agradecer a toda a sua equipe aqui, ao doutor Borra, todos os que estão acompanhando você, todo o pessoal do PROCON da Baixada Santista, do Estado de São Paulo. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e até amanhã com o Ponto de Vista. Até lá.